Na reta dos números reais abaixo, estão representados os números MNP. Analise as proposições a seguir e classifique-as em V de verdadeiro e F, no caso, ou F de falso. Aí ele dá as preposições, para a gente poder provar. Então a gente vai provar essas proposições aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só, na primeira proposição ele dá, no caso, M menos N dividido por P. Veja bem, se você retornar aqui, você vai ver que o M ele está entre menos 1 e menos 2. Eu posso chamar esse ponto aqui de menos 6 sobre 5. Se eu chamar aqui, você pode observar que essa distância é parecida com essa aqui. Então, o meu P eu posso chamar, neste caso aí, de 6/5. Ok? E o valor do meu N eu posso chamar de 1/5. No caso, 1/5 negativo. Porque está entre menos 1 e 0. Ok? Então, vamos lá. A gente tem o seguinte, vamos resolver aqui. Então, eu chamei o meu M de menos 6/5. Eu chamei o meu N de menos 1/5. E chamei o meu P de 6/5. Ok? Então, olha só, jogando aqui nessa relação, a gente vai ter raiz de M menos N dividido por P. Que você tem essa situação aqui. Então, você vai ter raiz, o meu M eu chamei de menos 6/5. Aí você tem menos, O N aqui é negativo, então menos com menos mais. Mais 1/5. Então, vamos lá. Na verdade, você pode ter qualquer valor para M aí. Tá certo? Você tem qualquer valor para M aí. Mas você pode, testar o que você achar necessário testar. É claro que fica mais fácil de você provar na forma genérica, tá? Mas nesse caso aí eu utilizei valores para que a gente possa trabalhar tranquilamente. Então você tem 6/5 aqui. Aí vamos lá, você tem menos 6 mais 1, então você tem raiz. No caso, menos 6 mais 1 vai dar menos 5 sobre 5 dividido por 6/5. Logo, você tem raiz, 5 dividido por 5 dá 1. Então, menos 1 dividido por 6/5. Então, você tem, no caso aí, 1, no caso negativo, dividido por... no caso dividido não. Eu vou multiplicar aqui, na verdade. Vou repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, Aqui é 6. Aí você tem raiz. Que, na verdade, você vai ter raiz de menos 5/6. Aí a afirmativa dele, qual é a afirmativa? Não é o número real. Então, isso aqui realmente é uma verdade. Então, verdade. Agora, vamos lá. Para outra afirmação. Deixa eu mudar a cor da caneta. Você tem P mais M, que ele falou que P mais M pode ser um número inteiro. Então, você tem P mais M seria 6/5 menos 6/5, que pode ser 0. E mesmo que 0 seja neutro, ele faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, neste caso, realmente, P mais M pode ser um número inteiro. Mas, professor, nesse caso aí que o senhor fez, eu poderia usar outros valores para P e para M para poder calcular de uma forma mais genérica? Sem dúvida, você podia calcular. Mas nesse caso eu utilizei dentro do que eu estava já calculando, e isso aqui já se torna uma verdade. Aí você tem P sobre N é necessariamente um número racional. Então você tem, no caso, P dividido por N. Eu tinha chamado o meu P de 6/5 dividido pelo N, que é menos 1/5.
Então, você tem 6/5 vezes 5 sobre menos 1. Cancela e você tem menos 6. Nesse caso aí, você poderia utilizar, claro, outros valores para poder provar, ok? Mas nesse caso aí, você pode observar que deu menos 6. E esse valor de menos 6, tá? Ele também pode ser inteiro, né? E a afirmação que ele dá, ele diz, é afirmativa, necessariamente um número racional. Não, pode ser um número inteiro também. Então, neste caso, poderia ser falso. Ok? O valor de m e n, você podia substituir por qualquer outro valor. No caso, por exemplo, o m, que está entre o intervalo de menos 2 e menos 1. Você pode utilizar qualquer valor ali. Lembrando, se você observar nitidamente ali, ele não está no centro da reta. Então, isso de forma cognitiva, ou seja, você olhando, você pode observar que o valor entre menos 2 e menos 1 não pode ser necessariamente menos 1/2. No caso, menos 1/2 não. Menos 3/2, que no caso vai dar 1,5 negativo. Então, o que acontece? Você tem que observar isso, que não está no centro da reta. Mas qualquer valor que seja menor que menos 1,5, ou seja, menos 3/2, que é o valor da reta, ok? Então, você pode utilizar ali, dentro do intervalo, assim como n, assim como p, dentro do intervalo ali, que necessariamente você está vendo aí, ok? Nesse caso aí. Beleza, pessoal? A questão diz assim, constrói-se um monumento em formato de pirâmide, utilizando-se blocos cúbicos. Aí ele dá o bloco ali. Para a formação piramidal, os blocos são dispostos em uma sequência de camadas, sendo que na última camada, no topo da pirâmide, haverá um único bloco, como mostra a figura seguinte. Então você tem o primeiro valor, que é 1. Sequência de camada, a primeira é 1, tá? A segunda é 5. Depois você tem 9, que é a outra camada, que no caso é a antepenúltima, que você pode observar que está aqui. A outra já é 13, e assim sucessivamente. Na disposição total, foram utilizados 378 blocos do topo à base da pirâmide. Haverá necessidade de acrescentar uma nova camada de blocos abaixo da pirâmide, obedecendo a sequência já estabelecida. Serão gastos X blocos nesta camada. A quantidade total de visores positivos do número X é igual a... Aí, vamos lá. Você tem a primeira camada, que vale 1, a segunda camada, que vale 5, a terceira camada, que é 9, e assim sucessivamente. Observa que de 1 para 5 você soma 4. De 5 para 9 você soma 4. De 9 para 13 você soma 4. Então você já sabe que isso é uma PA devido à sequência dada. A galera me pergunta muito como é que eu identifico uma questão. Cara, se você vê que não está multiplicando do A1 para o A2, então isso não é PG. Se ele somou e existe uma sequência de razão óbvia e racional, você já sabe que é uma PA. Então esse raio aqui, a razão, ela vale 4, neste caso aí. Ok? Então olha só, a razão é 4, você sabe. Né? Lembrando que essa aula de PA está aí no canal, tá? Se você não lembra de PA e PG, PG não tem, na verdade eu só tenho PA. Então se você não lembra de PA, tem no canal aí. Que no caso aqui, essa aqui é a fórmula geral da PA. Ok? Então você tem a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ele falou que a soma de todos os blocos é 378. Ele disse depois que você achar o valor que vai estabelecer uma nova carreira de blocos. Então, cara, você já sabe que tem que descobrir primeiro o valor de AN. Então você tem, no caso, a soma total
é igual a 378, ok? Então você tem AN igual ao meu A1. Meu A1 é 1, então 1 mais N menos 1 vezes a razão, que é 4. Logo você tem AN igual 1 mais 4 vezes N, 4N, 4 vezes 1, né, que foi distributivo, vai dar menos 4. Tenho 1, devo 4. Você tem 4N e aqui é menos 3. Então eu achei meu AN. A soma da PA vai ser SN igual, no caso a fórmula, né? AN mais A1 vezes N dividido por 2. SN é 378. Meu AN é 4N menos 3. O meu A1 é 1. Então você tem mais 1 vezes o meu N dividido por 2. Então você tem 378 igual 4N. Neste caso aqui você tem menos 3 mais 1 menos 2 vezes N dividido por 2. 4 dividido por 2, 2N. 2 dividido por 2 dá 1N. No caso N, na verdade, né? Que é igual a 378. Aí a gente vai calcular. N vezes 2N, 2N ao quadrado. N vezes menos 1, menos N. 378 está positivo, passa negativo. Então, menos 378 igual a 0. Neste caso aqui, jogando no delta, você tem o B ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes o A, que é 2, e vezes o C, que é menos 378. Então, você tem delta igual. Você efetuando a multiplicação do delta, você vai ter 3.025, né? Você sabe que 50 multiplicado por 50, você tem 2.500. Então, possivelmente, você efetuando esse tipo de lógica, você vai chegar à conclusão que a raiz do delta é 55, tá? Se você calcular a raiz do delta, né, dentro dessa lógica, sabendo que 50 vezes 50 é 2.500, quer dizer que é bem próximo de 50, porque você tem 3.025 como delta. Então, a gente acha já alguma das raízes. Deixa eu apagar aqui. Aí você tem N', que vai ser menos B. O B é negativo, então menos com menos mais. Então, mais, no caso, raiz de delta, que é 55. 2A, o meu A vale 2, olha aqui. Então, você tem 2 vezes 2. 1 mais 55, 56, dividido por 4. 56 dividido por 4, você vai ter 14. No caso, no N duas linhas, você vai ter valores negativos, então não pertence, no caso aqui, a essa PA, tá bom? Porque se você calcular, professor, mas se eu calcular o negativo, tá errado? Não, você vai perder tempo, porque você já sabe que o valor vai ser negativo, vai ser 1 menos 55. Então a resposta é negativa. Como a gente está tratando de números que falam sobre medidas, então nesse caso aí, esse valor aí negativo não vai servir para essa PA. Então você tem o nosso N valendo 14. Então, A14 é igual a 4 vezes 14 menos 3. Então, A14, você tem 14 vezes 4. Eu queria achar a resposta que está pronta aqui, mas não achei não. Que vai dar 16, 56. Então, você tem 56 menos 3, que é 53. Então, meu A14 é 53. Como ele quer saber quanto que vai ser a próxima camada dessa sequência, né, que ele deu, né, você vai ter aqui, ó, 53, neste caso, mais 4, que é 57. Só que ali na questão, presta bem atenção no que ele quer. Ele quer a quantidade de visores positivos do número x. Né? Ele já deixou bem amarradinho, falando que é divisores positivos. Né? Então vamos lá, vamos calcular aqui os divisores positivos, para a gente poder achar a quantidade do que ele quer. Então você tem
57. Vamos fatorar. Dividido por 3, 19. Dividido por 19, que é primo, dá 1. Achando os divisores. 3 vezes 1, 3. 19 vezes 1, 19. 19 vezes 3, 57. Então, são quantos divisores? São 4 divisores. Então, neste caso, alternativa C desta questão aí. Tá certo, guerreiro? Não pode perder o foco, não, porque essa questão aí, eu achei muito legal essa questão aí, dada aí pela AFA, tá bom? É isso aí.